Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor João Neto. Se você já acompanha o canal há algum tempo, você sabe que este canal é sobre assuntos variados da área de ciências humanas. Mas agora eu vou começar uma série de vídeos específica para o concurso da Prefeitura de Goiânia, que publicou um edital agora no ano de 2020 para os mais diversos cargos. Então eu vou fazer uma sequência de vídeos específica para esse concurso. Bom, quem não me conhece, eu sou professor de História, estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o meu currículo, caso você queira conhecer um pouco mais de quem está apresentando essas aulas, e vou tirar aqui algumas dúvidas rápidas que foram apresentadas quando eu publiquei que ia começar essa série de vídeos aqui no canal. Por exemplo, teve gente que perguntou se essas aulas vão ser para o cargo de professor de História. Não. Lá no edital você vai ver que tem algumas matérias, como História de Goiás, que é para todos os cargos, que é comum. Então, essas aulas vão ser para esses temas que estão lá no edital e que vão ser abordados por todas as provas para quase todos os cargos, ok? Então, não é um concurso específico para o cargo de professor de História. Se você vai fazer o concurso da Prefeitura de Goiânia, eu te convido a acompanhar esta série de vídeos, ok? Bom, você tem outras fontes, outros canais e você tem também cursinhos. Por que você vai acompanhar? Por que você iria acompanhar este canal? Por uma série de fatores. Uma delas é que muito conteúdo que é divulgado por aí já é um conteúdo superado. O conhecimento ele está sempre sendo atualizado, principalmente se você pegar vídeos muito antigos. Então, pode ser que você tenha uma aula com conceitos que já foram revisados pela literatura. Por exemplo, talvez você aprendeu lá na escola que enquanto o Brasil foi uma colônia de exploração, os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento. Isso já é uma discussão muito superada, porque hoje já se sabe que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil você teve pessoas que foram para ficar e pessoas que foram para explorar. Então você corre o risco de se preparar de forma errada, absorvendo conteúdos que já foram superados. Outra coisa é o perigo da generalização. Se você pega uma aula qualquer por aí, vai falar de temas muito genéricos. Então, nesta série, eu vou focar especificamente no edital do concurso da Prefeitura de Goiânia. Nós vamos seguir o programa que está no edital de forma bem específica, então isso vai ser bem objetivo para quem vai fazer o concurso. Agora, é claro, se você acessou o vídeo depois, não tem problema, porque se você quer aprender história de Goiás, mesmo que você não vá fazer o concurso, eu te convido a assistir o vídeo, porque o conhecimento, ele nunca é demais, ok? Agora, tem um ponto que é o mais importante. Quando eu resolvi gravar esses vídeos, eu percebi que, em geral, os materiais que são impressos, apostilas, material didático, vídeos, aulas, geralmente segue o mesmo padrão, é tudo muito descritivo. É sempre falando as mesmas coisas, como os mesmos nomes e datas e lugares, e um jeito de estudar história que é muito ultrapassado. Então, quando você vai fazer uma prova de concurso elaborada, por exemplo, como é o concurso da Prefeitura de Goiânia, que vai ser feito pela Universidade Federal de Goiás, você não imagina que a Universidade Federal de Goiás vai fazer uma prova perguntando, por exemplo, qual o nome do bandeirante que foi para Goiás, que descobriu as terras de Goiás. Não vai fazer uma prova dessa. Então, como que geralmente vai ser a prova da UFG? Uma prova problematizadora. Provavelmente vai ter um texto para você analisar, analisar de forma crítica. Então você precisa ter uma visão problematizadora, você precisa ter uma visão
atualizada, você precisa ter uma visão específica e a proposta do canal é justamente trazer esse conteúdo para você. Então, talvez a gente tenha outros canais, mas eu vou ser sincero, eu não encontrei esse material disponível e é por isso que eu me dispus a fazer essa série de vídeos aqui no canal para quem vai fazer o concurso. Agora, é claro, isso dá muito trabalho, tem que preparar as aulas muito bem preparadas para gravar os vídeos. Então, eu também preciso da colaboração de quem vai assistir. Então, é aquilo que todo mundo que está no YouTube pede, que você curta o vídeo, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você faça comentários. E uma coisa muito importante aqui, eu preciso que você fique até o final do vídeo, porque se você parar no meio, o YouTube não contabiliza aquela visualização. Por isso que eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a explicação do básico, mas eu vou deixar os pontos mais importantes para serem colocados, para serem mostrados no final do vídeo. Então você começa a assistir e à medida que você vai assistindo, vai ficando mais interessante aquele conteúdo, até que quando chega no final nós fechamos com os pontos principais. E aí lá no final do vídeo eu vou dizer algumas coisas também sobre esta série específica para o concurso da Prefeitura de Goiânia. Então, além do conteúdo da aula, eu também vou trazer mais algumas informações. Então, fique até o fim do vídeo, ok? É muito importante para o canal e com certeza você só tem a ganhar assistindo toda essa aula que está sendo preparada para você, ok? Então, nós vamos começar com a primeira aula de História de Goiás, com o primeiro tema que está lá no edital do concurso, que é sobre os bandeirantes, ok? Então, para a gente começar a estudar a história de Goiás, aula 1, os bandeirantes, eu preciso primeiro que você tenha uma noção de história do Brasil. Toda vez que a gente vai estudar algum tema de história, você precisa ter na sua cabeça duas coisas muito claras: quando e onde. Ou seja, duas perguntas, o recorte espaço do espaço e o recorte do tempo. Ou seja, você precisa imaginar onde que aquilo que você vai estudar aconteceu, espaço geográfico, e quando, espaço temporal, quando que aquilo aconteceu. Então é por isso que eu começo aqui com uma linha do tempo atrás de mim da história do Brasil. Para a gente estudar a história de Goiás, você primeiro precisa ter uma noção de história do Brasil. E aí a história do Brasil ela tem três divisões básicas. É o seguinte, o marco inicial é o ano de 1500, que é quando os portugueses chegaram aqui. Claro, tinha os nativos que já viviam aqui, mas nós começamos no ano de 1500, quando os portugueses chegaram. De 1500 a 1822 é o período que a gente chama de História do Brasil colônia, porque o Brasil era colônia de Portugal, ele era dominado por Portugal. Em 1822, o Brasil proclamou a sua independência política de Portugal e manteve um governo que era uma monarquia. Então, de 1822 a 1889 é o Brasil Império. De 1889 até hoje é o período que a gente chama de República, que em 1889, um golpe depois do imperador e implantou um novo sistema de governo no Brasil, que é a República. Claro, se você quiser saber mais sobre esses termos, entra aqui no canal que tem um monte de vídeo explicando um monte de conceito de história muito legal que vai te ajudar também. Mas aqui o nosso foco, como eu disse, é a história de Goiás, principalmente seguindo o edital do concurso, ok? Então, você tem essas três divisões. Elas também têm suas subdivisões. Por exemplo, de 1580 a 1640, dentro do Brasil Colônia, nós temos um período que foi chamado de União Ibérica. O que é isso? União Ibérica. Portugal e Espanha estão numa região geográfica chamada de Península Ibérica. Então, eles são os países ibéricos. Em 1580, o rei de Portugal morreu sem deixar descendentes.
Então, o rei da Espanha se tornou rei de Portugal também. Ele uniu as duas coroas. Então, praticamente, é como se tivesse ficado um país só. Então, se o Brasil era colônia de Portugal, durante a União Ibérica, ele também foi colônia da Espanha. E nós vamos ver daqui a pouco por que é importante você saber isso. Veja, eu não quero que você decore datas. Como eu disse, a prova da UFG é uma prova inteligente. Ela não vai te pedir datas, ela não vai te pedir decoreba. Provavelmente, na questão, já vai ter datas e nomes. Ela vai querer que você faça uma análise do processo. Sempre, claro, uma análise crítica. Por isso que você precisa estudar com fontes confiáveis. Porque se você vai fazer a prova com senso comum, você provavelmente vai cair nas pegadinhas do concurso e vai marcar as alternativas erradas. Então, eu quero que nesse momento você tenha bem claro na sua cabeça que a história do Brasil tem essas três divisões: colônia, império e república. Logo, a história de Goiás que nós vamos estudar, ela também se divide em colônia, império e república. Ou seja, Goiás durante o Brasil colônia, Goiás durante o Brasil império e Goiás durante o Brasil república. Aqui no Brasil colônia que nós começamos. Quando a gente vê lá no edital Os Bandeirantes, a história de Goiás começando com esse assunto, ele está dentro de Brasil colônia. Então foi no período que o Brasil era colônia de Portugal que acontece o evento dos Bandeirantes, ok? Agora vamos então passar para a questão espacial. Bom, agora que você entendeu a questão temporal, vamos aqui a uma visão do mapa. Quando você olha para o mapa do Brasil hoje, ele é mais ou menos desse jeito aqui que eu desenhei. Só que ele nem sempre foi assim. Então você tem aqui a América do Sul e aqui o Brasil hoje. Mas você tem que entender que lá no século XVI, durante o período das conquistas, você tinha Portugal e Espanha como os dois primeiros e principais países que se lançaram na aventura de navegar os oceanos e acabaram chegando na América. E aí houve uma disputa entre Portugal e Espanha sobre o domínio dessa terra que eles tinham encontrado, que passou depois a ser chamada de América. Eu sei que você já estudou na escola um negócio chamado Tratado de Tordesilhas. O que não te contaram na escola é que o Tratado de Tordesilhas não era para dividir o Brasil ou a América, era para dividir o mundo. Ou seja, Portugal e Espanha, eles entraram num acordo que quem ficasse com o território, que o território do lado direito seria, é mais ou menos aqui, tá? A linha, não estou fazendo ela com precisão, porque isso não é importante agora, mas ficou definido que do lado de cá seria de Portugal e do lado de cá seria da Espanha. Você talvez na escola via uma foto lá no seu livro didático e pensava, poxa, mas por que Portugal ficou só com esse pedacinho? Não, é porque eles estão dividindo o mundo, então Portugal ficou com todo o Oceano Atlântico, com as ilhas, e a Espanha ficou com esse pedaço, inclusive todo ele, até a América do Norte, porque naquele momento a Inglaterra ainda não estava participando da brincadeira. Então, o Tratado de Tordesilhas dividiu entre Portugal e Espanha. Agora, qual a motivação de portugueses e espanhóis de irem para o oceano e acabarem chegando nessas terras? Você aprendeu na escola que eles estavam procurando um caminho para as Índias e tal, mas eu preciso que você agora foque em duas coisas muito importantes. Eles tinham uma motivação econômica e uma motivação religiosa, ok? As duas tinham a mesma importância. A motivação econômica era por causa do mercantilismo. O que é o mercantilismo? É uma teoria que existia naquela época de que um país ele tinha que ter mais metais preciosos do que o outro país, lá na Europa. Então, a ideia da Espanha era, eu vou lá para a América procurar metais preciosos como ouro e prata, porque se eu encontrar e trouxer isso para cá, para a Espanha, eu vou ser o país mais rico da Europa. Isso era uma motivação, certo? Outra motivação era religiosa. Você lembra
que no mesmo período que está acontecendo a colonização da América, está acontecendo uma disputa religiosa na Europa. Você tem a Reforma Protestante que está rompendo, né, que alguns grupos estão rompendo com a Igreja Católica. Então a Igreja Católica teve um padre chamado Inácio de Loyola, ele fundou uma ordem chamada de Jesuítas. Era uma ordem quase como se fossem padres militarizados. Então eles tinham algumas funções, alguns objetivos muito específicos. Um desses objetivos era espalhar a fé católica, principalmente porque estavam praticamente num contexto de concorrência com os protestantes. Então, a motivação desses países de navegarem pelos oceanos, ela foi tanto religiosa quanto econômica. Religiosa no sentido de enviar padres da ordem dos jesuítas para converter esses nativos ao catolicismo, quanto para encontrar metais preciosos que fossem fontes importantes de riqueza para que esses países pudessem ser os países mais ricos lá na Europa, porque eles estavam dentro desse contexto mercantilista. Então, esses países estabeleceram o pacto colonial, ou seja, as suas colônias só poderiam negociar com as suas donas, que seriam as metrópoles. Ou seja, o Brasil só podia negociar com Portugal e o restante da América, que era da Espanha, portanto, só poderia negociar com a Espanha. Então você precisa ter tudo isso de pano de fundo para você entender como é que vai ser o começo da história de Goiás. Olha só, como a gente tem, você pode ver que no mapa, Goiás estaria mais ou menos aqui. Então Portugal começou a colonização do Brasil pelo litoral. E uma coisa que Portugal estabeleceu também foi uma divisão que foi chamada ele dividia em capitanias, as chamadas capitanias hereditárias, que eram linhas horizontais atravessadas assim aqui no mapa da sua colônia. E aí você tem duas capitanias que são as principais. Você tem aqui nessa região a capitania de São Vicente, cuja cidade mais importante vai ser São Paulo de Piratininga, que hoje é a cidade de São Paulo, né, na região onde é o estado de São Paulo hoje. E aqui você tem Bahia e Pernambuco. Agora, no começo, a capital do Brasil, dessa colônia portuguesa, era a cidade de Salvador, né? E Portugal, veja, primeiro ele começou a colonizar o litoral para explorar pau-brasil, depois começou a plantar cana-de-açúcar aqui no Nordeste. Mas como eu falei para vocês, a questão do mercantilismo era muito importante, era interessante que se encontrasse metais preciosos. Então, o interior do Brasil, ele vai ser colonizado, ele vai ser conquistado com essa motivação de encontrar de encontrar metais preciosos para a colonização. Bom, então você percebe que aqui tem o Tratado de Tordesilhas. Aí é que entra aquilo que eu disse agora há pouco, da importância de você entender a União Ibérica. Ou seja, a partir de 1580, se Portugal e Espanha se tornaram praticamente um país só, não fazia mais sentido você ter uma fronteira separando o que era de Portugal e o que era de Espanha. Então, a União Ibérica, de alguma forma, ela facilitou a expansão desse território português. O tratado nunca chegou a ser revogado, ok? Mas você tem que concordar que não fazia mais sentido separar terras entre dois países que agora eram praticamente um só país. Então veja, a ida, né, essa colonização do interior do Brasil, ela vai acontecer em decorrência dessa busca de metais preciosos, dessa busca de ouro e prata. Mas como eu disse, essa não era a única motivação dos colonizadores, porque também tinham os jesuítas que queriam fazer
expedições para converter os índios. Então, agora uma coisa muito importante que você tem que guardar isso, e não só para o concurso da prefeitura, qualquer concurso, sempre que você for fazer uma prova, guarda esse tema. Você vai ter aqui 3 tipos de expedições. Você vai ter as entradas, as bandeiras e as descidas. Olha só, as entradas, elas vão ser expedições oficiais, certo? Da coroa portuguesa. E elas vão sair do Nordeste, principalmente da Bahia e de Recife, para o interior. E muitas vezes eles iam de barcos navegando pelos rios. Diferente dos bandeirantes, que vão sair daqui de São Paulo, da província, né, da capitania de São Vicente, e depois, assim, eles começam navegando em rios, com barcos, mas eles vão acabar fazendo viagens com mulas, e aí eles vão entrar pelo interior por esse caminho. E aí você tem as descidas, que eram missões dos jesuítas. Eles, às vezes, né, muitos saíram aqui do Pará, de Belém, navegando pelos rios também. E assim, os 3, eles tinham algumas coisas em comum, algumas motivações em comum. Uma delas era conhecer o território, outra, principalmente os bandeirantes, era a busca de metais preciosos, mas assim, eles não iam para ficar, eles iam para conhecer o território, ver se achava ouro e prata, e voltavam, né, para sua origem. E os jesuítas, eles iam para buscar os índios e levar esses índios para viver nas suas reduções, nas suas missões, que era uma espécie de colônia onde eles colocavam aqueles índios aglomerados para instruí-los. Agora, veja, os jesuítas, eles não tinham a intenção de transformar esse índio em colono, integrar na vida colonial. O objetivo dos jesuítas era converter esses índios para que eles se tornassem cristãos católicos. Então, guarda isso. Você tem as entradas vindo do Nordeste, principalmente de barco pelos rios. Você tem os bandeirantes, que são expedições particulares, vindo de São Paulo para o interior, e depois eles vão usar principalmente o transporte por meio de mulas. E você tem os jesuítas vindo principalmente do norte para encontrar os índios, tentar converter esses índios ao catolicismo. Eles não faziam esse trabalho em equipe, muito pelo contrário. Muitas vezes você tinha conflitos entre eles, principalmente entre jesuítas e bandeirantes. Muitas vezes os bandeirantes atacavam reduções jesuítas para pegar aqueles índios. Então, os bandeirantes, eles vão sair de São Paulo para o interior em busca de metais preciosos, em busca de escravizar índios e em busca de negros que fugiam daqui da região litorânea, né, e iam viver escondidos nos famosos quilombos. Então, os bandeirantes, eles vão ter essas 3 motivações principais. Eles vão sair de São Paulo em expedições privadas para buscar índios, para buscar escravos fugidos e para tentar encontrar prata e ouro, certo? Isso é uma coisa também muito importante que você precisa guardar na sua cabeça nesse momento sobre a motivação deles. E assim, era bem complicado. Essas bandeiras, elas eram grandes, tinham bandeiras que chegavam a ter 800 membros. E às vezes elas demoravam aproximadamente 3 anos, né, desde da ida até eles retornarem. E às vezes, é claro que muitos morriam no caminho, voltavam um número menor, e às vezes, e muitas dessas bandeiras, elas falharam no objetivo de encontrar prata e ouro. Ou seja, não foi um processo simples, eles foram encontrar e voltaram com boas notícias. Quer dizer, uma expedição tentava encontrar,
Às vezes ela não encontrava, mas quando ela voltava, ela trazia notícias da região e aquela notícia já facilitava para a próxima bandeira já conhecer caminhos, já conhecer territórios. Tanto é que com o tempo vão sendo formados alguns vilarejos nesses trajetos, mas vilas mesmo só vão acontecer depois que eles encontrarem de fato as pedras preciosas, que era a motivação principal desses bandeirantes. Bom, então aqui eu tenho um quadro para a gente comparar essas três atividades: as entradas, as bandeiras e as descidas. As entradas, portanto, eram expedições oficiais organizadas pelo governo, enquanto as bandeiras eram expedições de iniciativa privada. Geralmente era uma sociedade em que os bandeirantes juntavam várias pessoas, cada um entrava com um capital, às vezes esse capital era escravos que eram usados nas viagens, e as descidas eram feitas pelos jesuítas, essa ordem católica que tinha sido criada lá na Europa durante o período da Reforma Protestante. Aí, veja só, as entradas, portanto, elas partiam das capitanias de Bahia e Pernambuco, as bandeiras partiam da capitania de São Vicente, cuja capital era São Paulo de Piratininga, e as descidas, elas partiam do norte, mas elas também podiam ser de outros lugares. Agora, uma coisa importante aqui, ó, as entradas, elas respeitavam o Tratado de Tordesilhas. As bandeiras não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, os bandeirantes, eles foram responsáveis pela expansão do território, uma vez que eles ultrapassavam os limites. As entradas privilegiavam caminhos por rios, as bandeiras depois elas vão privilegiar caminhos terrestres com o uso de mulas. E uma coisa importante aqui nas descidas, né, é que enquanto, por exemplo, as bandeiras queriam buscar índios para escravizá-los, os jesuítas queriam buscar esses índios para formar as suas reduções ou missões, que era o objetivo de converter. Então, os bandeirantes querem escravizar os índios, os jesuítas querem converter os índios, e os bandeirantes entravam em conflito com os jesuítas. Muitas vezes os bandeirantes atacavam reduções dos jesuítas para escravizar aqueles índios. Então veja, as entradas elas não visavam o lucro imediato, ou seja, o objetivo principal não era o lucro, era principalmente conhecer o território que pertencia ao governo, à coroa portuguesa. As bandeiras, elas queriam lucro imediato, por isso que elas vão em busca de metais preciosos, escravizar índios, buscar negros que estavam fugindo. E os jesuítas, eles não estavam visando lucro, eles estavam visando a conversão desses índios para a fé católica. Bom, então, continuando, como eu disse no começo, a prova da UFG não vai ser uma prova decoreba, querendo que você fale datas e nomes, ou descrevendo eventos. Vai ser uma prova problematizante e que você vai ter que provavelmente analisar textos de forma crítica. Então, pensando nisso, eu separei 4 pontos, olha só, 4 pontos importantes, porque se cair questão dos bandeirantes na prova, provavelmente você vai precisar saber um desses 4 pontos. Ou seja, características gerais sobre quem eles eram e o que faziam, a relação dos bandeirantes com os índios, a relação dos bandeirantes com os negros e o principal, como foi a construção do bandeirante como mito. Por isso que eu estou falando para você, se você ficar se informando nessas fontes, que só falam para você o que eles fizeram, ou como eles eram, você não vai desenvolver a habilidade necessária para ser bem sucedido nessa prova. Então, uma coisa muito importante quando se fala dos bandeirantes é saber como foi construído o mito do bandeirante como herói e como fazer essa desconstrução. Então, vamos começar aqui. Primeiro, né, os bandeirantes, as suas características gerais,
Como eu disse, eles eram habitantes da capitania de São Vicente, especificamente da cidade de São Paulo, de Piratininga. Eram expedições particulares. Várias se frustraram, mas eles só encontraram metais preciosos em Goiás a partir de 1725. E aí tem a famosa história do Anhanguera. Quem é de Goiás conhece muito essa história. Lá em Goiânia tem a estátua dele no centro, na Avenida Anhanguera, que alguns pensam que ele foi o primeiro bandeirante que veio para o interior do Brasil, para a região centro-oeste, mas na verdade ele foi o primeiro que veio para ficar, para estabelecer um povoado. E assim, são dois Anhangueras, né? Você tem o Bartolomeu Bueno da Silva pai e o Bartolomeu Bueno da Silva filho. Ele ficou famoso porque conta-se que ele chegou para os índios e pediu para os índios mostrarem onde que ficavam as jazidas de esmeralda, e eles se recusaram. Então ele colocou fogo num prato com pinga e disse para os índios que se eles não mostrassem as jazidas de esmeralda, que ele ia colocar fogo no rio, e então os índios teriam gritado Anhanguera, que significava diabo na língua dos índios. Então isso é um dos mitos fundadores da história de Goiás. Isso é bem divulgado, bem conhecido. E aí o Anhanguera ele estabeleceu ali na região do Rio Vermelho o Arraial de Santana, que depois se tornou Vila Boa e hoje é a cidade de Goiás, que foi capital do estado de Goiás por 200 anos, até a inauguração de Goiânia em 1933. Quem é de Goiás conhece muito bem essa história, mas como provavelmente pessoas de fora vão fazer o concurso também da Prefeitura de Goiânia, são informações importantes para quem é de fora, né? Às vezes a gente estuda, pensa que algumas coisas são elementares, mas muita gente fora de Goiás não sabe que a capital de Goiás era a cidade de Goiás e que Goiânia só se tornou capital em 1933. Lá na frente nós vamos abordar esse assunto também, porque ele também é tema de prova. Bom, aí a gente vai para o segundo ponto, os bandeirantes e os índios. O que acontece? Apesar de os bandeirantes serem expedições particulares, também acontecia de São Paulo contratar alguns bandeirantes para trabalharem, vamos dizer assim, para o Estado, né? Não tinha o conceito de Estado como hoje, mas enfim, ele fazia esse trabalho oficial para atacar e escravizar índios e destruir quilombos. Alguns se destacaram. Por exemplo, o Antônio Pires de Campos, ele destruiu os índios caiapós, que ficavam ali na região entre o Rio Vermelho e o Rio Araguaia. O Venceslau Gomes da Silva, ele destruiu os Chacreabás, que ficam na região onde hoje é o Tocantins. É importante você lembrar que quando a gente está falando de Goiás no período colonial, não é como você conhece no mapa hoje, porque o estado de Tocantins só se desmembrou de Goiás em 1988, quer dizer, é o estado mais novo que tem no Brasil. Então, nesse período, toda vez que a gente falar de história de Goiás, tenha em mente que nós estamos falando daquele território de Goiás que pega onde hoje é Goiás e também onde é Tocantins. Já os índios Goiá, que deram nome para o estado, né, eles eram pacíficos. Agora, olha só, é muito divulgado erroneamente que só se escravizavam negros trazidos da África e os índios não. Quando você tem uma visão geral, assim, você tem uma proporção, os negros que eram o foco, que eram os principais escravos. Mas isso não quer dizer que não se escravizava índios e muito menos que isso não era permitido. A legislação permitia, então tá aqui, a legislação permitia sim a escravização dos índios, e isso por 4 principais motivos. Quando eles eram capturados nas chamadas guerras justas, ou seja, às vezes algumas tribos indígenas aceitavam, se convenciam pelos jesuítas, iam viver nas reduções e ali elas iam aprender o catecismo e etc. E outras tribos não aceitavam isso e atacavam essas reduções
para expulsar esses colonizadores. Então esses jesuítas acabavam tendo que enfrentar essas tribos rebeldes, e aí isso era chamado de guerra justa, e quando acontecia, portanto, era permitido que esses índios que tinham atacado as reduções fossem escravizados. Ou então, quando algum índio ele era salvo de um canibalismo, ou seja, uma tribo ia devorar aquele índio e ele era salvo daquilo, a lei permitia que ele fosse escravizado. Quando o índio ou uma tribo era acusada de impedir a propagação do cristianismo pelos jesuítas, e também quando ele era cativo, ele já era escravo de outra tribo. Então você tinha-se uma legislação que permitia que se escravizasse os índios e não tinha o interesse de inserir o índio na sociedade colonial. Isso muda pelo seguinte: quando os bandeirantes encontraram ouro, eles preferiam trazer negros para trabalharem como escravos na mineração a escravizar índios, certo? Então, quando os bandeirantes finalmente encontraram o ouro, eles tiraram o foco dos índios. E teve um período na história do Brasil colônia, que vai de 1750 a 1777, que é chamado de período pombalino, que Portugal tinha um primeiro-ministro chamado Marquês de Pombal, que era iluminista. Então ele teve algumas leis que modificaram isso. E essas leis previam, elas buscavam a integração do índio com essa sociedade colonial. Então, uma das modificações vai ser que vai promover, incentivar esses índios a integrarem, inclusive promovendo miscigenação, permitindo o casamento entre colonos e indígenas, certo? Bom, no terceiro ponto, nós temos aqui os bandeirantes e os negros. Então, alguns escravos, eles, como forma de resistência, fugiam lá das regiões litorâneas do Sudeste e se escondiam lá no interior, no meio do mato, formando sociedades que seriam chamadas de quilombos. Todo mundo, quando fala em quilombo, pensa no quilombo de Palmares, que era o mais famoso, que era muito grande, mas em geral esses quilombos eram pequenos, você tinha poucos escravos convivendo ali. E por que o bandeirante era chamado para ir destruir esses quilombos? Porque os colonos, eles viam esses quilombos como uma ameaça, ou seja, como incentivo para o escravo fugir. Então, destruir os quilombos era para servir de exemplo para os demais escravos não tentarem fugir, não tentarem criar novos quilombos. Então, é por isso que o bandeirante vai ser chamado para desempenhar essa função. Você tem a figura do capitão do mato, que se tornou praticamente uma profissão, que era buscar esse negro que tinha fugido. Agora, você tem o seguinte problema: muitos problemas, vamos dizer assim, de análise, muitos negros, eles conseguiam a sua alforria, então eles deixavam de ser escravos, se tornavam forros, e eles iam para o interior trabalhar no campo, se tornavam camponeses. E a maioria da população, ela era negra e parda, então você tem uma miscigenação. Então a miscigenação, ela tornava mais complexa a delimitação do que era um escravo livre e do que era um quilombo, Então o que aconteceu? A existência desses escravos, ex-escravos, esses forros, esses negros no campo, que eram livres, facilitava a invisibilidade do quilombo. Então, quando o bandeirante chegava num determinado lugar, era difícil para ele identificar quem era um negro forro e quem era um fugido, um quilombo. Então, medidas foram tomadas para isso. Talvez na sua prova caia alguma questão sobre isso, talvez caia um texto, até algum documento da época para você fazer uma análise desse texto, e aí a gente chega então no quarto ponto, que é a construção do mito do bandeirante como herói. Ou seja,
Isso é o seguinte, lá na década de 1930, nós temos um rompimento na história do Brasil, que é a Revolução dos Tenentes, que coloca Getúlio Vargas no governo. Getúlio Vargas era do Rio Grande do Sul. Então, o Getúlio Vargas, durante seu governo, ele tem algumas resistências de São Paulo. Em 1932, inclusive, tem a Revolução Constitucionalista, que é uma revolução de São Paulo contra o governo do Getúlio. Então, em decorrência dos conflitos de 1930, é que vai surgir esse mito paulista do bandeirante como fundador da nação, como agente construtor da nacionalidade. Ou seja, é daí que vai nascer essa ideia dele, do mito do bandeirante como um herói. Por isso que você vê, né, estátuas, toda essa memória que é construída em cima desse personagem histórico que é o bandeirante. Então, é por isso que é necessário resgatar essa visão crítica do que foi feito em relação aos índios e em relação aos negros. Mas isso basicamente, veja, eu fiz até uma cola, eu preparei muito bem essa aula, por isso que é interessante a gente ter os retornos. A ideia era o seguinte: graças à audácia dos ancestrais bandeirantes que possibilitaram a conquista das áreas interioranas do país, o paulista tem um papel importante nos rumos da nação. Em outras palavras, é como se a construção desse mito dizia o seguinte: como foram os heróicos bandeirantes paulistas que ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas e permitiram que o país se expandisse suas fronteiras para o interior, regiões como hoje é Goiás, São Paulo tem o direito de ter uma participação na vida política, ajudando a definir o rumo dessa nação que ele ajudou a construir. Então era uma busca por legitimidade dentro desse conflito que existia com o governo do Getúlio Vargas. Olha só, a partir da década de 1930, a região centro-oeste foi constituída por esse governo do Vargas como uma das principais áreas de ocupação territorial, idealizada como futuro solo produtor. Então, lá, né, no governo do Getúlio, tinha essa ideia de que o centro-oeste era uma região promissora. E aí é feito, né, um projeto que é chamado Marcha para o Oeste, ou seja, vamos conquistar essas terras que estão no centro-oeste. E aí essa construção do bandeirante como herói, como esse mito fundador, ele vai servir de elemento simbólico para legitimar esse projeto de marcha para o Oeste, ok? Nós temos um problema, né? No YouTube nós temos que gravar vídeos curtos, então eu falei aqui rápido, tentei resumir, tentei colocar um assunto tão complexo o mais breve possível, porque a gente tem esse problema. Se você assistir um vídeo muito curto, ele não vai te dar a informação necessária para você fazer uma boa prova. Se o vídeo for muito grande, com a informação necessária, muita gente não assiste. Mas o objetivo desse vídeo foi de fazer um teste, ou seja, foi o primeiro que eu gravei, a primeira aula para esse concurso, e aí eu quero pedir então que você coloque o seu feedback, dê o seu retorno aqui nos comentários. E eu já vou avisar, se alguém me mandar comentário pelo WhatsApp ou pelo Facebook, eu não vou gravar mais vídeos. Como eu disse, gravar essas videoaulas é muito trabalhoso. Como eu vou fazer um material de muita qualidade, é preciso muitas horas de pesquisa, de preparação para gravar essa aula. Então, quando você interage com o YouTube, ele contabiliza e valoriza o canal. Agora, quando você me manda mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pessoalmente, não coloca aqui, o YouTube não contabiliza. Ele entende que as pessoas não estão assistindo, que não está havendo interação. E aí não vale a pena a gente continuar gravando. Então eu vou gravar os vídeos aos poucos, tentando fazer o mais curto possível, mas sem perder a qualidade dos conteúdos que vão ser ministrados, e vou publicando eles um de cada vez. Mas aí vai depender da interação que for sendo
que o canal estiver recebendo de quem estiver assistindo. Então, eu quero fazer o seguinte, coloca aqui nos comentários o que você achou, que a gente está começando. Então, vocês que estão assistindo é que vão me dizer o ritmo. Tá legal assim? Seria interessante aprofundar mais? Tá muito profundo? Seria interessante a gente ir com um pouco mais leve e talvez futuramente aprofundar? Então coloque aqui no comentário o que você pensa a respeito do ritmo das nossas aulas, ok? Então, à medida que for tendo interação, que as pessoas forem mostrando interesse, que eu perceber que está sendo relevante, nós podemos fazer mais inovações. Eu posso fazer lives, posso resolver exercícios, posso tirar dúvidas, ou seja, fazer lives para tirar dúvida. Então, tudo vai depender da interação que o canal receber à medida que for publicando esses vídeos, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo chegar a 50 likes e o canal chegar a 550 inscritos, aí eu publico o próximo vídeo. Então, eu conto com a sua colaboração para se inscrever e ajudar a divulgar. Como eu disse, a gente tem no YouTube, a gente tem que fazer muito conteúdo em muito pouco tempo. Por isso que o vídeo fica editado, por isso que a gente tem que falar correndo, por isso que às vezes fica atropelado. Mas é claro, você vai deixar aqui nos comentários, esse vídeo foi um teste, foi o primeiro, você vai deixar aqui nos comentários como que você quer que seja a dinâmica, se você quer vídeos maiores, vídeos menores, que o conteúdo seja aprofundado ou seja mais introdutório. Agora veja, como eu tenho pouco tempo, então eu vou deixar 2 textos aqui na descrição sobre o tema de hoje. Está aí mais uma coisa que você não vai encontrar em outro lugar. Se você ler a apostila para o concurso, você vai ser mais um. Agora, acompanhando aqui o canal, eu vou deixar artigos sobre os temas que eu abordar nas aulas, para você poder aprofundar mais depois de assistir uma aula, ok? E aí, uma última dica é o seguinte, tem um filme muito famoso, muito legal, que se chama A Missão. Então é a minha dica, se você quiser, se você tiver aí um tempo, for assistir um filme, esse filme vai te dar um pouco a imagem de tudo isso que eu falei. Ele se passa na região sul da América do Sul, não é na região de Goiás, mas ele vai te ajudar a ter um pouco da visão do que era o trabalho dos jesuítas e dos conflitos que os jesuítas tinham com os colonos, ok? Então é isso. Se você assistiu até aqui, eu agradeço a sua audiência, conto com a sua participação, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe os comentários. Quando chegarmos a 50 likes, eu posto a próxima aula. Muito obrigado pela sua audiência e você que vai fazer um concurso, que você faça uma boa prova. Até o próximo vídeo.